Toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventistabeberibe@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventistabeberibe@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. O mundo caminha para o controle total. A Bíblia já avisou. Eu sou o Rodrigo Silva. E você está no canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. Seja bem-vindos ao nosso canal. A visão é um pouco diferente do que... Na verdade, há mais de um livro de profecia na Bíblia, mas o mais famoso é o livro do Apocalipse. Acontece que se você pegar do final do século XIX para trás, todos os teólogos, sejam eles católicos, anglicanos, protestantes, ortodoxos, nenhum dava essa interpretação que nós temos hoje de Israel como centro de toda a convulsão geral, não. Isso aí começou a partir de Darby, que era um teólogo protestante, depois veio Scofield, que lançou a Bíblia anotada de Scofield, e depois, mais recentemente, quando Tim LaHaye lançou o livro Deixados para Trás, que depois virou filme e aí emplacou. Então, essa visão centralizada em Israel como o cenário profético final, ela é muito recente na história da interpretação cristã. Repito, nem Santo Agostinho de Hipona, nem Tomás de Aquino, nem Isaac Newton, que escreveu... Sabe que Isaac Newton, além de cientista, também era teólogo.
Isaac Newton gostava da Bíblia. Ele escreveu sabia mais. porque tu me contou. Eu falei da outra vez. Ele escreveu mais de profecia do que de ciências. Então, nem Isaac Newton, nem Lutero, nem Calvino, nenhum desses grandes expoentes do cristianismo teve essa interpretação que hoje está popular em toda parte, que Israel é o centro e tudo mais. Depois do Darby e do Scofield e desse pessoal todo que eu citei, veio a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. E havia uma propaganda muito forte na América de demonizar a União Soviética e, por extensão, os russos, e enaltecer Israel, que estava se elevando como a única democracia legítima do Oriente Médio depois da criação do Estado em 48. Então, a partir disso, as pregações americanas, que eram muito nacionalistas e com a teologia muito voltada para o americanismo anti-Rússia, começou a colocar o anticristo vai ser um comunista, vai ser um soviético, vai vir da União Soviética. E Israel é o lugar do mundo onde terá a guerra do Armagedon, onde será Estados Unidos e Israel contra o eixo do mal, que seria a China e a antiga União Soviética, hoje Rússia. Nossa, uma maldade usar a religião pra convencer Exatamente. as pessoas. E o pior é que essa mesma visão acabou sendo antissemita no final das contas. Antissemita, só para a pessoa entender, qualquer preconceito que você tenha contra os judeus é chamado de antissemitismo. Nós temos uma onda de antissemitismo. E em que sentido essa visão escatológica do fim dos tempos se torna antissemita? É porque, de acordo com essa visão, a igreja de Cristo, que são os cristãos, será arrebatada antes da grande tribulação, e Israel que vai ficar aqui para enfrentar o anticristo. Quer dizer, quem vai se lascar enfrentando um mundo governado pelo anticristo é Israel. Os verdadeiros cristãos, aqueles que estiverem preparados, vão ser arrebatados antes. Israel que vai ser deixado para trás para penar aqui. Então, é um negócio assim que eu respeito os que pensam assim, tem muita gente que pensa assim, mas eu, Rodrigo, particularmente, eu não vejo muita base hermenêutica para interpretar desse jeito. Eu acho que, no final das contas, é o povo de Deus que vai ser salvo, e esse povo é constituído de judeus e não judeus. Deus não tem mais aquela predileção por uma nação, por um país, por uma bandeira. É um povo. Não Jesus falou que ia chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores a Deus não iam adorar em Jerusalém, ou em Meca, ou Medina, ou em Aparecida do Norte, ou em qualquer lugar que seja. É em espírito e verdade. Agora, para terminar a minha resposta aqui, para não ficar muito comprida, se eu fosse um cético, uma pergunta que eu faria é o seguinte: tá, mas falar de guerra como Apocalipse, pô, chega desse negócio. Guerra tem desde que o mundo é mundo. Fome tem desde que o mundo é mundo. Essas coisas, falar que setembro do fim, né? Já tem guerra na época de Nabucodonosor. Por que a guerra, agora que está acontecendo no Oriente Médio, é mais sinal do fim dos tempos do que a guerra que aconteceu quando Nabucodonosor foi atacar o faraó Neco em 609 a.C. 609 a.C., o Apocalipse, o livro já estava escrito? Não, foi 600 anos depois que foi escrito. Que eu sei que alguém pode perguntar assim, alguém uma vez que eu falei isso numa live, falou assim, não, mas é porque hoje a guerra é contra Israel, naquela época não era, era contra Israel, tanto é que Nabucodonosor veio e destruiu o templo em Jerusalém. Mas nem tinha profecia ainda nessa época? Já tinha outra, não de Apocalipse. Mas mesmo depois do Apocalipse, assim, eu acho que a profecia tem que ser um negócio mais específico, senão muito Também acho. É igual falar assim, olha, Deus está me mostrando, Igor, que tem alguém assistindo a gente nesse momento que está com um problema financeiro muito sério na sua vida. Pelo amor de Deus, todo né? mundo, sabe? Agora, tem um detalhe no Apocalipse que muita gente passa batido e não presta atenção. O que diferencia as guerras, as catástrofes e tudo mais do Apocalipse é o fenômeno universal, global. Literalmente global. O Apocalipse, se você ler Apocalipse 13, que fala da besta, e o 12, o 14, fala de eventos que seriam literalmente mundiais. Não vai poder comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Todo mundo, exceto o povo de Deus, vai aceitar a marca da besta. Então é uma coisa global. Pela primeira vez na história, desde a fundação da civilização na Suméria, desde o 4º milênio antes de Cristo até o século XXI, pela primeira vez na história nós estamos vendo eventos que realmente são globais no sentido literal, a partir do Covid para cá. Antes do Covid você não teve nenhum evento global no mundo, desde a civilização até o Covid. Hoje nós temos eventos mundiais, hoje está se falando de uma governança mundial.
Hoje está se falando de uma economia mundial. Hoje está se falando de uma guerra que pode pela primeira vez ser mundial, que o mundo inteiro vai ser afetado. Hoje a gente fala de uma pandemia que de fato é mundial e não apenas simbolicamente. Entendi. Bom, isso tem a ver com aquelas histórias que minha mãe me contava da nova ordem mundial. Sim, e tudo mais. que sua mãe te contava e ela estava certa, que sua mãe devia ter alguma base bíblica ou cultura bíblica por detrás da fala dela, só que há 30 anos atrás a gente só sabia o seguinte, que ia vir uma governança mundial, aliás nem a palavra governança era usada a palavra governo, hoje a gente distingue governo de governança, e que haveria de um anticristo e que o mundo inteiro ia estar assim, mas ninguém sabia como é que isso ia ser. Pelo contrário, essa mesma conversa nossa, eu nem lembro qual foi a primeira vez que eu vi no Flow, mas foi antes do Covid. Foi antes do Covid. Essa mesma conversa antes do Covid poderia me dar alguns checkmate que eu iria ficar assim, olha, não sei como. Quer ver um checkmate que ia dar? Gente, mas não tem como o mundo inteiro estar envolvido num mesmo drama. Entendi. O Covid mostrou que Total. tem. E pessoas do mais diferentes. O que votou no Bolsonaro teve que usar máscara. Quem votou no Lula teve que usar máscara. Quem era palestino teve que usar máscara. Quem é israelense teve que usar máscara. Quem é Trump tinha que usar máscara. Quem foi Biden tinha que usar máscara. Então, quer dizer, quem é flamenguista usava máscara. O Fluminense também. Quer dizer, não tem esse negócio partidário. Então, existem coisas que estão acima do que você quer, do que você acha, do que você defende. Essas coisas vão obrigar o mundo a se unir. E fora da Bíblia tem muitos especialistas falando nisso. Se o mundo não tiver uma união global, econômica, as bolsas de valores vão quebrar em 20 anos. Ou menos. As projeções antes eram para 2050. Mas há alguns economistas que estão trazendo a coisa para mais perto. Não estou marcando data para a volta de Jesus. Eu não posso fazer isso. Mas é curioso que o cenário que o Apocalipse apresenta está muito parecido com este agora. Então vamos dizer que o mundo é uma pessoa cardíaca com dor no lado esquerdo do peito. Pode ser um ataque ou pode ser apenas gases. Mas quem está na dúvida, eu vou ficar de olho. Cara, mas, assim, isso é um bom sinal, não é? Assim, no sentido de... Se está rolando é porque Jesus está voltando, ou alguma coisa nesse sentido, né? O problema é a escala de tempo que a gente não sabe direito. A gente não sabe direito. Pode ser agora, pode demorar 50 anos, pode ter sei lá, alguma coisa pode acontecer. O cenário agora está muito parecido com aquele descrito no Apocalipse. Até vou colocar uma pergunta. O Apocalipse coloca assim, ó, e a galera de casa, até eu queria que o pessoal opinasse o que vocês acham também, gente. Comenta aí. O Apocalipse diz literalmente assim, abro aspas. E a todo grande, e a todo pequeno, e a todo escravo, e todo livre, será dada uma marca, na mão direita e na fronte. E não poderá comprar e nem vender, exceto aquele que tiver a marca da besta e o número do seu nome. Aquele que tem sabedoria, calcule, ou entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. Ora, esse número é 666. Então, literalmente está falando que vai ter uma economia do mundo engendrada, governada pelo anticristo. E que ninguém no planeta Terra, seja rico ou pobre, então vai continuar tendo rico e pobre, então já sei que não vai ser bem comunismo, vai ter rico e pobre, vai ter escravo e livre, não vai poder comprar nem vender, senão quem tiver no sistema dele. Tá. Mas há uns 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, isso seria uma estupidez, porque fala assim, pô, cara, se os caras aceitam dinheiro de narcotráfico, se aceita dinheiro de jogo ilícito, se aceita dinheiro roubado, como é que esse negócio vai poder comprar nele? É só ter meu dinheiro guardado ali, os caras vão aceitar, pô. Mas agora que estão falando em dinheiro virtual, não é questão de querer aceitar. O governo vai controlar. E isso aqui não é sensacionalismo, teoria da conspiração, é só você dar uma gulgada em artigos científicos publicados por revistas, eu não tenho aqui a fonte, mas eu tenho no meu computador, se eu abrir ele eu mostro, artigos de pessoas que estudam isso, que não tem nada a ver com Bíblia, eles estão falando que vai realmente salvar o mundo, olha o paradoxo, é a mesma coisa que vai nos tirar a liberdade. É paradoxal isso. O que vai nos dar liberdade é o que vai nos privar da liberdade. Faz sentido, na verdade, assim, que quanto mais para você ser seguro, assim, numa grande cidade como São Paulo, tu tem que aceitar umas câmeras. Vai ter que aceitar um Big Brother, é o 1984.
Você entendeu? Já Oliver acontece Wells. em lugares É o Oliver como- Wells. É o grande irmão. É o grande irmão que depois virou até. Não sei se é coincidência, mas dizem que é o protótipo do Big Brother, né? É. Todo mundo te vigiando, é o grande irmão. Então, realmente, você vai ter que aceitar que tem câmera, ou vai ter em pouco tempo câmera. Já está chegando no Brasil, inclusive, algumas para fazer a visão da Iris, que ela vai olhar o seu rosto onde você quiser. Para o cara que tem um amante, vai ser uma desgraça, porque vai saber. Mas, por outro lado, pensa que vai ter a segurança. Onde suas filhas estiverem, a câmera vai mostrar que ela passou por ali, que ela está, e vai controlar também todo mundo. Porque se o governo fala assim, o dinheiro está aqui, e eu vou te falar como é que você deve gastar, cara, Pois é. levantar contra um sistema desse não vai ser fácil, não. Nossa, tomara que... Putz, mas aí o que eu ia falar aqui, tu ia ficar chateado, cara. Não. Tomara que Demore muito? ou que esteja errado, que não esteja não. acontecendo. Por um lado, tá caminhando para isso. Eu vou deixar a profecia um pouquinho de lado, vamos deixar a Bíblia um pouco de lado. Se eu deixar a Bíblia de lado e as minhas convicções religiosas, cristãs, eu vou dizer o seguinte, tem que ser isso. Senão o mundo não tem salvação. Lembre-se, eu estou deixando de lado. Estou analisando apenas com os artigos que eu tenho lido, dos economistas e gente que pesquisa o que eu não pesquiso. Porque assim, tem uma coisa que você falou que faz muito sentido mesmo, que antes da pandemia, tinha um argumento, assim, a gente não sabe, a gente ainda não tinha visto no mundo globalizado um evento como esse, uma pandemia, com as pessoas vendo o que está acontecendo em tempo real no mundo inteiro e afetando todo mundo em tempo real. Afetando todo mundo em tempo real. Tá, assim, eu tô passando um sufoco aqui e vendo que o cara tá passando sufoco lá do outro lado do planeta e ninguém sabe direito o que fazer e tal, todo mundo... Enfim, aí a gente tinha um motivo para se unir de certa forma, né? Beleza. Agora a gente sabe que isso existe, sabe? O governo, e eu vou chamar de governo mundial, sabe que isso existe, né? Então, assim, agora... vamos lá, se a gente imaginar que é todo mundo mal, usar isso para fins próprios, sabe? E, sei lá, criar uma... Mas isso daí é um pouco de teoria da conspiração também. Parece teoria da conspiração, mas não é não. Mas pode continuar seu raciocínio que eu te cortei. Porque assim, se não, por outro lado, estaremos preparados para um novo evento como esse que precisa que nos unamos como humanidade, vai? Também é tentador o pensamento de que, e se a gente já se unisse logo? E fosse todo mundo é um blocão e não sei o quê, e aí cada um, sei lá, explora da melhor maneira os territórios do planeta e tudo mais. Parece... Só que o problema para isso é que a gente ia precisar que todo ser humano fosse pelo menos Gandhi, né? Exatamente. Agora você tocou no ponto. É utopia. O pior que a maioria de nós não somos Gandhi. A maioria de nós somos Hitler. Esse que é o ponto. De acordo... Veja bem, se você está tendo uma visão humanista... A visão humanista, dependendo do teórico que você adotar, ela pode ter uma visão positiva a respeito da humanidade. Tanto é que quando Augusto Comte começou com o progressismo, Augusto Comte via a ciência como sendo a libertadora. Agora chega... A Idade Média era classificada por esses autores, H.G. Wells, todo esse pessoal aí do passado, a Idade Média era chamada de Idade das Trevas, porque era a idade da religião, da hegemonia em torno de Deus, teocêntrica e tudo mais e tal. Quando a modernidade começou, aí vem Augusto Comte, Stuart Mill com método científico e tudo mais. Não, agora chega, não precisa mais de Deus nem de Bíblia. Charles Darwin já mostrou que o ser humano vem de primatas que foram evoluindo e tudo mais. Depois, agora mais recente no século XX, aí vem o Freud e da psicanálise. Então, na verdade, não existe pecado, existe uma pulsão reprimida e tudo mais e tal. Criou-se uma sociedade onde é inteligente dizer que você não acredita em Deus. E os argumentos são fortes. E cada vez que passa, o mundo intelectual foi ficando mais cético. Embora o sacane que eu tive com ele semana passada, ele falou uma coisa que é verdade. Na hora eu não tinha os dados para dar, mas um livro que eu escrevi, O Ceticismo da Fé, eu tenho esses dados. A maior parte dos acadêmicos cientistas não são ateus. Só que, por que parece que a academia é dominada por ateus? Porque quem é crente, abrir a boca
e falar que crê, ele pode ser execrado. Então ele fica quieto, né? Fica quieto. Então, assim... Porque pra mim parece uma estratégia... Vamos lá, como é que eu desconfio? Eu acredito, na verdade, que Deus existe, tá ligado? Desconfio que pode ser que não exista, mas assim, eu vivo como se existisse. Sim. Sabe? E eu acho que essa é a melhor estratégia. Porque assim, porque assim, cara, se Deus existe, então existe uma coisa que pra mim é muito importante, que é a justiça, sabe? Que assim, não é possível, eu espero, porque assim, a ideia de que eu posso compreender Deus também é meio, me parece meio soberbo, né? Mas assim, eu espero que, pô, Deus faça... Tá escrito na Bíblia que Deus é justo, né? Minha mãe já me falou isso também, né? Então, pô, se Deus existe, então existe justiça e Deus é justo. Então, beleza. Então, pra mim, até, inclusive, é confortável acreditar que Deus existe, porque aí existe todo um pós-vida e tudo mais, né? Mas eu desconfio aqui e ali, porque, assim, até agora, tudo que eu vi dava pra eu explicar com a natureza, sabe? Nunca... meio São Tomé, de certa forma, né? Mas eu acho que é uma estratégia inteligente. Viver como se Deus existisse pra você, sabe? Mesmo que seja uma ideia assim meio... sei lá, considera isso. Você que é ateu, assim. Porque, sei lá, porque tem algumas características de Deus, assim, elas são importantes pra gente sentir, até pra frear algumas coisas, algumas sabe? pulsões. Tipo, pô, se Deus é justo, tá legal, deixa com Deus. Eu não vou entrar nessa briga, não vou... A única coisa que talvez, se Jesus estivesse aqui na sua frente, ele falaria... Ele ia falar assim, uma coisa te falta. Porque teve um diálogo muito parecido entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, não que ele tenha falado assim, olha, eu acho que Deus existe. Não, ele era um religioso. Mas Nicodemos estava tendo a mesma questão de dúvida em relação a Jesus como Messias. Aí ele falou assim, olha, eu vou dar uma chance, porque ele estava também assim, olha, vai que ele é o Messias mesmo. O Nicodemos, isso está no Evangelho de João, ele era um teólogo da época do judaísmo, sabia de tudo, o cara sacava demais, era um scholar, um acadêmico, e ele mais ou menos foi na sua linha. Ele falou assim, olha, vou dar uma chance para esse Jesus existir, porque se ele existir, poxa, ele é justo, eu não vou querer comprar essa briga, mas vai que é ele. Mas eu vou bater um papo com ele. E ele conversou com Jesus e tudo, né? Aí Jesus falou assim, ô Nicodemos, uma coisa falta a você. Ele falou o quê? Nascer de novo. Ô Nicodemos, mas como é que um homem pode entrar na barriga de uma mulher e nascer de novo? Eu já sou velho. Aí Jesus falou o seguinte, todo aquele que nasce da água e do Espírito, sem esses dois elementos não pode encontrar o reino de Deus. É interessante que o Nicodemos recebeu um diálogo com o próprio Jesus de Nazaré e ele só foi entregar publicamente a vida dele a Jesus 3 anos e meio depois, quando Jesus estava sendo crucificado. Isso é que é curioso. Você vê que o cara, né, cada um tem o seu tempo e não podemos forçar a barra. Agora, a diferença dessa situação de nicodeminiana, que é uma palavra, né? Gostei. E o real seria o seguinte, me permita dar um exemplo, sem nenhum puxa-saquismo, que uma coisa que eu já admiro de você há longo tempo, talvez você não perceba, mas eu sou muito analista das pessoas, é o carinho com o qual você fala das suas filhas. Me permita, eu vou falar isso aqui pra galera que te segue, eu acho que você não vai ficar chateado comigo não. Gente, vocês conhecem o Igor, gente boa, gosta de game, tá no Flow há muito tempo e tudo mais. Eu conheço o Igor olhando aqui face a face. E uma coisa que eu já percebi em todas as vezes que eu estou aqui, não estou sendo puxar saco dele, não estou fazendo propaganda dele nem nada, é o carinho com o qual ele fala da família dele. O amor que ele fala. E hoje, eu cheguei, já tinha um tempão que eu não vi o Igor pessoalmente, falei assim, cara, você não é emagrecido, você tá bem. Você continua no programa? Né? Porque a gente tava subindo no elevador e falando de exercício. Ele falou, cara, eu não tô naquela fase de amar não, mas eu tô fazendo, né? Tô me sentindo melhor e tudo mais. E ele soltou essa frase, abro aspas, e sabe o que é o melhor? Eu tô podendo carregar minhas filhas nas costas. É bom demais carregar Quando você falou isso aí, ele não falou simplesmente assim, não, eu tô com disposição para subir 3 lances de escada, eu tô respirando melhor, eu tô pegando melhor minha mulher, não. Ele foi o lado passional e ele falou com os olhos brilhando. Então esse é o Igor
que vocês também devem admirar mais ainda do que simplesmente apresentador de podcast. Nem sei como responder isso. Não, mas é verdade. Eu sou sincero para criticar, como sou sincero para elogiar. Mas dessa digressão eu quero usar o exemplo que eu estou te dando. Você é tanto pai como aquele que não carrega as filhas nas costas, não porque não pode, porque não liga. Mas espera aí, tanto em termos. Você é pai como ele é pai, porque ele também tem 2 filhas com o nome na certidão. Então ele é pai como você é pai. Mas ponto, parágrafo. Mas ao mesmo tempo, ele não é pai como você é pai. Porque ele não está nem ligando para as filhas dele. Ele só é. Entendi. Ele sabe que as filhas existem. Gerou seres humanos. Gerou seres humanos, elas existem, tá lá. Ele não faz mal para elas, até sustenta, mas não tem relacionamento com elas. E quando elas se tornarem adolescentes, elas mal vão conversar com o pai dentro de casa, que elas só veem que ele é o cara que pôs no mundo. Com Deus é a mesma situação. Então, muitas pessoas acreditam em Deus como o pai que eu usei na ilustração aqui. Ele tem filho, ele sabe. Qual o seu nome? Meu nome é fulano de tal. Ah, você é casado, sou casado, tem 2 filhos. Ah, que legal. A fulana é Beltrana. Tá, mas ele já não conversa com as filhas há um tempão. Elas não riem das piadas dele, ele não as carrega nas costas há um tempão. O Igor também tem 2 filhas. Também tem um registro lá. Talvez as 2 filhas do Igor tenham a mesma idade das outras filhas, mas a relação parental é muito diferente. Então, da mesma maneira com Deus, eu não posso me dar ao luxo de Deus ser apenas alguém que eu reconheço que exista e que está lá. É muito mais gostoso ter relacionamento com Ele. Sem julgamento, sem pressão, porque eu sei que às vezes crente é chato, a gente já trocou isso aqui no programa passado.